Antes de mais nada, vou fazer um disclaimer aqui. O que estarei falando é com base no conhecimento bíblico e também pesquisa. Você não precisa acreditar, mas como sempre tem um monte de mensagens ruins e boas misturadas. Irei filtrar somente o que for bom, o que não for eu descarto. Como eu assisti isso quando era criança, rever novamente quando você é mais velho e tendo uma lente de perspectiva e ponto de vista mais aguçado diferente, é como se você estivesse assistindo a outro filme. Como eu sei que tem muita gente que presta atenção só na parte negativa, não estarei comentando e abrindo muito assunto sobre certos temas que aparecem nesse filme, propositalmente para não dar gatilho. E também irei cortar algumas referências, números, chão preto e branco e locais com simbolismos e ocultações, que embora tenham significado, mas não irei mencionar ou falar sobre, porque não é o foco. E antes de começar, eu vou tirar o áudio e deixar somente algumas imagens passando para evitar o direito autoral. Dito isso, Constantine, ou John Constantine, para quem não sabe é como se fosse um exorcista, só que mais arrogante e escrachado. Ao longo do filme, você descobre que ele trabalha para manter o equilíbrio entre o céu e o inferno na Terra. Desde criança, ele tem o poder de enxergar seres sobrenaturais, o que acaba levando ele a tentar suicídio no passado. Devido a isso, ele está condenado ao inferno. Ele tenta ganhar redenção, ajudando os outros enquanto enfrenta sua própria luta interna. O plot, o enredo desse filme é sobre uma lança do destino que perfurou Jesus na cruz. Uma pessoa encontra essa lança enterrada, baixa o encosto nela, e tem um propósito por trás disso, mas isso não é relevante, não agrega em nada. E também acho que é um pouco de marvelização hollywoodiana nessa parte. Mas seguindo pra parte que importa, um certo entendimento da introdução. A primeira cena já mostra o Constantine, ele vai exorcizar uma menina, e aí já tem algumas coisas erradas. Vamos lá. Primeiro, que ele aparece como um personagem meio estereotipado. Ele já sobe em cima da cama e diz: meu nome é John Constantine, e fica peitando o demônio. Esse é o primeiro erro. Você não dá uma de arrogante com entidade. Essa coisa de querer se achar melhor, isso é arrogância e prepotência humana. Pensa, não faz sentido nenhum. O diabo se aproveita e satisfaz nisso. Além desse fator, mostra ele pegando uns pingentes pra queimar o demônio. E que tem outro ponto. Ou você depende de Deus, ou você depende de catalisadores. Com catalisadores, eu quero dizer pingentes, cruz e outras coisas no gênero. É fato que símbolos têm uma interação, literalidade e significado tanto no plano físico quanto no espiritual, mas isso não significa que você tenha que depositar, depender sua confiança nisso. E tem até uma cena logo após que comprova e endossa isso que eu tô falando. E o Constantine tira um colar do padre que tentou exorcizar e não conseguiu, e menciona, vai ser como nos velhos tempos. E nos velhos tempos ele quer dizer, logicamente, depender na fé mesmo, na raça, sem precisar de pingente. Após isso, pula pra cena do Constantine cuspindo sangue porque fumava bastante. O aspecto do pecado bem inteligente que abordaram nesse filme é mostrar que ninguém é 100% limpo. Ele até fala algo do tipo, coisas que eu expulsei, coisas que ninguém ouviu falar, e agora eu seria morto por isso. Aí ele mostra o cigarro. Depois dessa cena, o John vai falar com Gabriel, que é um anjo. Tem algumas falas e conceitos errados nessa cena, mas a parte que dá pra separar é quando o Constantine menciona que tá meio que usando essas expulsões de demônios como uma barganha pra entrar no céu. Aí o anjo menciona que John só expulsa demônios por causa do ego dele, né, mas não por causa de Deus. A única coisa que Deus quer é que ele sacrifique a si mesmo e acredite nele. E é bem isso. A honestidade consigo mesmo é o melhor termômetro pra você saber se está fazendo ou andando corretamente, principalmente se tratando de Deus como um relacionamento. Exemplo, eu mesmo tento me esforço sempre a falar do meu jeito, juntamente isso agregando o lado correto espiritual, mas que eu não perca a minha essência. É claro que tem coisas nossas que devemos abdicar e cortar, mas até esse ponto que ele só tá expulsando o demônio só por uma causa secundária, mas não por causa de Deus, é um termo bem reflexivo que mostra o quanto nada escapa da ciência de Deus. E também tudo que fazemos tem uma identificação precisa no plano espiritual, se estamos fazendo por ego, por imagem ou pelo que deve ser. Enfim, após isso, outra cena válida de comentar é o Constantine que tá comendo com uma personagem que tem um papel importante na história, mas nesse vídeo não é o foco. O que vale a atenção é o que ele fala, e essa parte é crucial. Ele menciona que estamos num plano entre reinos, um mundo dentro de outro mundo, lugar de anjo no céu e de demônios no inferno. Isso é fato, mas existem mestiços, como ele chama, que são seres que podem interferir no plano físico, só que eles só podem dar sugestões, falar nos ouvidos para potencializar um vício ou pecado que qualquer pessoa tem, desde que a pessoa afetada dê uma brecha, obviamente, encorajando e fazendo o prazer de cada um se tornar o pior pesadelo. E isso é um ponto chave, porque lembrando aquele padre que apareceu lá no início, ele acaba sendo afetado por isso. O vício dele era bebida, por exemplo. Aí mostra uma cena dele entrando numa lojinha e quebrando todas as garrafas, tentando beber, mas não saía nada. Só que quando termina essa cena, você entende que ele estava possuído e não estava enxergando o que estava fazendo. E o próprio John Constantine também tinha um problema com cigarro. Ou seja, mais uma vez, é muito difícil, para praticamente impossível, você não ser afetado nesse mundo. Mas isso não significa que você tem que se entregar, obviamente. Nessa mesma cena, o Constantine termina e menciona para essa moça que existe também anjos entre pessoas. Esses são chamados de balanço ou equilíbrio, não lembro direito como a dublagem BR. Posteriormente, um garoto que ajudava ele como taxista, que imitava tudo que ele fazia, acaba morrendo depois de expulsar um demônio, mas no fim você descobre, porque mostra esse garoto na lápide, que na verdade ele era um anjo. E uma última menção interessante, na parte final, quando o Constantine tá quase morrendo entrando no céu, pouco antes disso acontece do Demo vir buscar a alma dele e ele deixa o Constantine viver para ter mais tempo, arrancando o câncer do pulmão dele. Porque isso implica
Constantine teria mais chance de ser tentado em vida. E isso tem um gancho na vida real muito, mas muito forte e estratégico, que nem todo mundo pensa. Tem muitas situações nessa vida que somos curados ou recebemos bonificações e outras coisas que podemos identificar como bênçãos, mas será que podemos dizer que é bom mesmo? Ou será que até uma estratégia do maligno para deixar a gente mais tempo aqui? Porque o demo também dá doença e também pode tirar a doença, assim como ele dá certas coisas e também tira certas coisas. Nem todo milagre é pro bem, assim como nem toda maldição é pro mal. Em resumo e conclusão para fechar, tudo aqui é vencer traumas e se desapegar do materialismo. Esses dois pontos chaves ficam subentendidos, pré-indicados nesse filme. Trauma, por causa dos vícios, que é uma compensação, e materialismo é tudo que te prende ou te deixa nesse mundo. O ego, de certa forma, te prende em um quesito a se preocupar com a imagem ou o que vão pensar, mas se você vai morrer e deixar tudo para trás, isso ajuda em quê? Constantine fazia o que fazia, não por Deus, mas sim por ele mesmo, como o anjo mencionou, mas ou você se conserta ou você morre nesse mundo. Porque se sua vida é só aqui, então se isso aqui acabar, acabou tudo. Então, de forma rápida, anjos caídos, demo, conhecem as leis, regras, etc e tal, mas nem todas as pessoas, seres humanos, sabem ou sequer ligam para isso. E essa é a carta na manga, a coringa que o maligno tem contra a maior parte da humanidade. Como exemplo simples, imagine um grupo de 100 pessoas, aí 90 dessas pessoas, o mal tem como manejar e coordenar elas. Aí, alguém nesse grupo menciona que azul é vermelho, mas é óbvio que não é. Mas isso é uma vantagem que o demo tem, que eu chamo de pressão cega pela burrice da maioria. Você cria algo, conceito ou conduta que é errado, não existe ou até mesmo pode prejudicar, mas como a maioria não lê, pesquisa ou medita, a tendência é que a maioria padeça por falta de conhecimento. A coisa que menos importa agora é ser pertencente ou fazer parte de algum grupo nesse mundo. Como tá tudo acabando e quase nada funciona mais, você querer fazer parte de um mundo estragado diz muito sobre você. Em suma, o filme do Constantine ajudou a refletir, a considerar que estamos num plano de redenção, com seres invisíveis que nos influenciam ao redor e de redor. Todos têm um problema X que o maligno vai encravar em cima, e a entrega, aceitação e se moldar o que o Criador Fonte pede é o essencial para alcançar a verdadeira vida. Muito mais importante é a sinceridade e dependência do que os apingentes, catalisadores e afins, e tudo no plano espiritual de legalidade. Por isso é necessário esforço para se voltar de coisas boas e limpas, porque em algum prazo determinado o demo pode começar a ter acesso à vida de pessoas cheias de brecha. E mesmo que isso aconteça, é sempre bom lembrar que Deus nunca vai te abandonar, e não importa o que aconteça, nunca abandone ele também. Como mencionei na história de Jó, prova o quanto que cada um de nós está aqui em um molde, teste ou propósito diferente. E sequer sabemos quando algum acontecimento vem de Deus ou do inimigo.